como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Espero que sim, viu? Bom, sejam bem-vindos ao canal Cena Invisível, um canal sobre cinema e psicologia. Meu nome é Edilano Cavalcante e hoje a gente vai bater um papo sobre o filme Mais Forte que o Mundo, a história de José Aldo. Se você ainda não conhece esse cara chamado José Aldo, ele foi um dos grandes campeões do MMA aí nos últimos anos e sempre será uma referência para quem gosta de luta, para quem gosta de esporte e para todos nós. E é por isso que eu trago esse filme hoje aqui, pelo impacto que esse filme causou em mim pela primeira vez quando eu assisti e que eu imagino que vai causar esse impacto em você também se você ainda não assistiu, mas vai assistir depois desse vídeo. O filme conta a história de José Aldo quando ele ainda era um garoto, um jovem que morava em Manaus, morava em uma das favelas de Manaus e que era rodeado por problemas, situações, dificuldade financeira, violência, enfim, foi um garoto que nasceu em um lugar muito tenso, muito turbulento, e ele, com toda a sua força, toda a sua persistência, mesmo ainda de forma desorganizada, mesmo imaturo, ele consegue projetar a sua energia de guerreiro no meio de tudo aquilo. Eu divido o filme, para quem for assistir, em 3 partes. Perceba que na primeira parte eu chamo de as dores do parto, que é quando José Aldo ele tá no meio da família, mas tudo ali o incomoda, né? A relação do pai com a mãe, do pai enquanto alcoólatra, das dificuldades financeiras, do próprio lugar onde ele mora, né? Ele tenta participar, ele tenta pertencer àquilo, mas ele não consegue se ver. E aí tem um ponto de virada das dores do parto para o nascimento, nascimento de uma nova jornada, nascimento de uma nova possibilidade de vida, né? Então tem que ter a dor, tem que ter esse momento dolorido, esse momento de sofrimento para que possa nascer. E aí essa virada é quando ele vai trabalhar com o pai em um lugar lá, enfim, e o pai é demitido no dia que ele vai trabalhar com o pai. Olha que chocante. Não é só demitido por qualquer coisa, é demitido porque fez um trabalho mal feito, porque estava alcoolizado. E tudo isso é vinculado aos complexos que rodeiam esse garoto, José Aldo. Então ele tem muita dificuldade de se perceber pertencente do mundo. Ele se percebe inferior aos outros garotos. Inclusive tem um garoto lá que é meio um playboy assim, e que quer humilhar ele, quer tirar ele de lado. É esse garoto que inclusive prepara essa situação para que ele seja constrangido junto com o pai nesse momento, nesse local de trabalho. Então, esse garoto, ao longo da jornada do filme, se torna como se fosse uma espécie de calcanhar de Aquiles de José Aldo. Olha como isso é interessante. Olha como a gente tem a capacidade de levar traumas complexos, situações constrangedoras, sombras para a nossa vida desde muito jovem. A gente percebe o acompanhamento dessa sombra desse garoto que humilhou ele, que era melhor do que ele nas lutas lá que ele praticava já quando jovem. Enfim, esse garoto é como se fosse a versão do que ele queria ser, mesmo ele não assumindo isso. É como se ele quisesse ter uma vida mais confortável, ter uma vida mais tranquila, ser mais ágil na luta. E aquele garoto era tudo aquilo e ainda o humilhava, sabe? Ainda mexia com o seu psicológico. Então a representação desse jovem na vida de José Aldo, junto com todos os outros problemas, fazem com que ele tenha uma vontade de se vingar do mundo, sabe? Tem uma vontade de machucar o mundo, de brigar com o mundo. Então, no segundo momento, que eu chamo de nascimento, José Aldo chega em casa e a mãe já não aguenta mais ser maltratada, ser espancada pelo pai, então ela foge com as irmãs de José Aldo e o pai está sozinho lá, está abandonado. Porém, o pai faz um ato um tanto justo. Ele pega uma grana que ele recebeu lá da rescisão do trabalho e entrega na mão de José Aldo e fala para ele ir embora, para ele ir atrás do sonho dele. O sonho dele sempre quis ser lutador, sempre quis vir para o Rio de Janeiro para tentar uma vida melhor, tentar ser um atleta, enfim. E tudo que ele tinha ali ao redor dele, nessa favela de Manaus, não ia permitir que ele chegasse nesse lugar que ele tanto almejava. Então ele pega esse dinheiro do pai com muita raiva, com muito ódio e vai para o Rio de Janeiro. É um pouquinho de dinheiro, é muito pouco dinheiro, é uma trajetória, inclusive, parecida com muitos de nós que viemos de outros estados do Brasil para o Rio de Janeiro, inclusive eu, vim do Ceará com uma mixaria de dinheiro para lutar aqui pelos meus sonhos, diferente do José Aldo, mas com a mesma perspectiva, né, que é de vencer, de superar os limites, superar as dificuldades.
Então a gente também tem isso em comum aí nesse processo de desenvolvimento. Voltando para o José Aldo, quando ele chega no Rio de Janeiro, né, que é essa questão ainda da jornada do nascimento de um novo ser, de novas possibilidades, ele vai morar numa academia. Só que ele chega lá, ele acha que ele vai morar na academia, vai treinar na academia, enfim, aquela vida massa, legal, enfim, mas não é bem assim. Né? Ele chega lá na academia, ele vai dormir num cantinho lá junto com os amigos, com outros caras, e vai ser responsável por limpar a academia. Né? O dono da academia não dá espaço para ele se manifestar enquanto vontade atlética, enquanto energia do guerreiro, do que quer aprender, do aluno, enfim, não permite que ele se manifeste dessa maneira. Que é normal, né? É normal você chegar num lugar e o dono manifestar ali o poder da liderança, quem é responsável, quem manda efetivamente. Porém, quando se está energizado pela força do guerreiro, você vai encontrar maneiras de manifestar essa energia. Você vai criar possibilidades. Você não vai ficar passivo, sabe? Você não vai ficar tipo, vou ficar aqui na minha, já que não me permitiram lutar, não me permitiram se manifestar, vou ficar aqui na minha. Não. O guerreiro ele não aceita essas possibilidades. E então essa vontade, essa energia, essa libido descontrolada do guerreiro querendo sair, ela só espera o momento para se manifestar, para explodir. E esse momento acontece numa cena muito interessante em um bar, né? O dono da academia consegue um emprego para ele num bar lá de um carinha e ele tá trabalhando lá no bar e vê uns outros playboys, chato pra caramba, mexendo com uma garota que ele conhece lá da academia, que ela treina na academia onde ele trabalha. Então os caras estão mexendo com a garota, tirando onda com a garota, sendo aquele estilo machista escroto que a gente conhece. E ele fica fervendo quando vê aquela cena, ele fica puto. Ele sai lá do lugar onde ele está trabalhando, da cozinha lá, e sai e vai tomar satisfação pela garota. Ela fala que não precisa, mas ele tá doido para explodir, tá doido para manifestar a força. Então o filme ele é recheado de cenas de luta, vocês vão se amarrar. E essa cena de luta do bar, cara, é impagável, sabe? Sabe aquelas cenas de luta muito bem ensaiada, muito bem elaborada, com muita energia, com muita quebradeira. Uma das cenas muito legais de luta, dentre várias, é essa. E nesse momento que ele está lutando, olha que interessante. O dono da academia, que é o cara que treina outros atletas também, enfim, lá na academia, tá no bar comendo, lanchando lá enquanto o pau tá quebrando. E ele vê a vontade energética que tá pulsando naquele cara, a força, a determinação, a agilidade, porém ainda muito bruta, sabe? Porém ainda não polida. Então ele convida no outro momento José Aldo para o seu escritório e fala que ele vai começar a treinar na academia depois daquela exibição ainda grotesca de luta. Então perceba como é que funciona, né? O guerreiro quer sair e ele vai se manifestar na primeira oportunidade que aparecer. Seja ela, inclusive, uma oportunidade que pode colocar o guerreiro em risco, né? Porque ele podia ser interpretado de uma outra maneira. O cara podia falar, poxa, eu indico você para trabalhar aqui no bar, você vem brigar, enfim, não, mas foi ao contrário. Isso o filme é muito cuidadoso, o diretor Alfonso Poyar foi muito sensível ao cuidar assim, das cenas, dessa relação com o passado, dessa relação com o presente. A passagem das etapas de um momento para o outro é tudo muito cuidadoso. Quem assistiu o filme ou quem vai assistir vai perceber isso. Então ele começa a treinar e a energia do cara é forte, 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 forte. O cara não cansa, o cara tenta 10, 15, 20 vezes até conseguir o que quer, né? E aí a gente começa a entrar no universo do psicológico do personagem. Olha que importante essa relação do filme trazer a história biográfica e a história psicológica, o pensamento psicológico que impulsionava aquela energia. E a gente começa a perceber que a relação da conexão dele com o pai, das memórias fragmentadas, das inflamações que ele tinha com aquela representatividade do pai ali, do pai alcoólatra, do pai batendo na mãe, era o que movia ele a ser uma pessoa mais forte que o mundo, era o que dava energia para ele. Mas ao mesmo tempo que ele começava a ganhar característica de um atleta, de um guerreiro, ele não conseguia ter a leveza do guerreiro, porque para você lutar com a energia de um guerreiro, você precisa se libertar
da energia do lutador comum, do cara que briga na rua. O guerreiro ele não briga por qualquer coisa, ele luta por algo que é maior, por algo que vale a pena, por algo que é justo. Então, o professor dele de academia começa a perceber isso, começa a querer entender o que está por trás daquele personagem, o que move ele a ser tão forte, mas ao mesmo tempo não liberta ele para ser forte e ao mesmo tempo leve na sua alma, né? Então eles começam essa ampliação desse universo psíquico do José Aldo. E a gente começa a entender que a mesma força que o impulsiona, que aquele complexo daquele garoto lá, playboy, que mexia ele na infância, também é algo latente na alma dele, é algo que incomoda ele, que todas as memórias ali do passado dele, que são inflamadas, que são mal resolvidas, também incomoda ele. Então tudo isso, ao mesmo tempo que dá carga para ele avançar, é uma pedra que não permite com que ele olhe para as coisas de uma forma mais ampliada. E aí o filme vai resolver essa questão, que é a terceira etapa da história, que eu chamo de vencendo a si mesmo. Nessa terceira etapa, o filme vai nos apresentar o amadurecimento do personagem. E para isso ele precisa abrir mão de várias coisas. Então, nesse momento do filme, que já está mais do que a metade do filme, a gente já acompanhou várias lutas, a gente já acompanhou várias cenas de ação, a gente já começou a acompanhar o processo do romance dele com a mulher que se tornou a esposa dele, que é a esposa de José Aldo até hoje, né? Enfim, o filme é interpretado pelo José Loreto sendo José Aldo e a Cleo Pires sendo a mulher que vai ser a sua esposa e que se tornou a sua esposa ao longo da vida, né? Na vida real. E aí a gente vai acompanhando esses dilemas dele aqui no Rio de Janeiro, morando em uma favela, tendo essa relação com a luta, começando a ganhar alguma projeção ali pequena, esperando a oportunidade, isso na vida profissional, e ao mesmo tempo a gente começa a acompanhar a vida psicológica, né, que é entender esses dilemas, essas feridas que não foram fechadas, o amadurecimento dele enquanto ser humano, né, porque ele é um cara muito esquentado, qualquer coisa ele se estressa, então ele vai começando a amadurecer, né, o ser feminino, que é a sua companheira, começa a projetar a sua energia feminina para que ele também fique um pouco mais brando. Tudo isso está no processo psíquico, né? Você lidar com outro ser que você gosta, com outra energia e ter que se reajustar a ela. Então, perceba que a transformação não é só no campo do atleta, é no campo principalmente da alma, do psíquico desse ser. E nisso tudo a gente percebe a importância do mestre, do mentor, da pessoa que vai se preocupar com o corpo do atleta, com a energia do atleta, mas vai se preocupar também com a sua mente, com o que está passando pela sua cabeça, com o que move os seus pensamentos. Dentro dessa terceira parte tem uma cena muito importante que eu vou mostrar aqui para vocês, que é o momento que ele amadurece enquanto ser humano e que ele ressignifica os seus traumas do passado, reajusta as suas sombras, ou seja, ele não esquece as suas feridas, porém ele já percebe uma maturidade suficiente para aquilo não afetar a sua energia, não afetar o seu ser e para que ele possa se desenvolver enquanto ser humano, não somente enquanto atleta, tá? Preste atenção nisso. Enquanto ser humano, o mais importante é o ser humano. A gente assistiu às Olimpíadas, né? Teve atleta que não conseguiu participar das Olimpíadas porque o psicológico não estava bem. Então isso é muito importante. É muito importante que o ser humano, que é atleta, que trabalha em situações de extrema tensão, consiga ter o psicológico muito seguro. Então, nessa cena, que ela está mais ou menos no tempo de 1h40, ele chega em uma espécie de ginásio e o garoto lá da sua infância, da sua juventude, que ele projetava como algo que ele gostaria de ser ou como algo que o inflamava porque parecia ser superior a ele, esse garoto tá lá. Esse garoto que treinava, inclusive, luta com ele, enfim, esse garoto tá lá. E quando ele chega no auditório desse ginásio, só tem as pessoas que efetivamente são importantes para ele. Isso não é uma cena real, é como se fosse uma cena psicológica, imaginada. É como se fosse uma espécie de pesadelo libertador. Então ele chega nesse ginásio, tá esse cara lá, e eles começam a lutar. E quem assiste ele é o pai, é a mãe, é as irmãs, são as pessoas mais próximas da vida dele. Então, nesse momento de embate dessa luta, a gente percebe que é como se ele estivesse matando ou superando
o complexo de inferioridade dele. Ele estivesse dizendo, a partir de agora, esse medo incomum que eu tenho de ser um perdedor, de ser inferior, ele não vai mais me atrapalhar, sabe? As pessoas que me amam ou que são importantes para mim vão assistir esse meu renascimento, essa superação do meu próprio medo, sabe? Vencendo a mim mesmo. Essa cena, se bem compreendida pelo espectador, ela se conecta com todos nós. Todos nós trazemos algum complexo, algum trauma, alguma sombra, alguma ferida da nossa infância, do nosso passado e que muitas vezes a gente não consegue superar ela ao longo da vida. A gente pode melhorar a nossa vida pessoal, nosso relacionamento, nossa vida profissional, mas parece que aquilo não nos deixa, aquele medo, aquele trauma, que seja de qualquer coisa, né? Seja de alguém que mexeu com você, uma situação que te abalou, alguém que te inferiorizou, alguém que te agrediu, alguém que te envergonhou, ou alguém que te enalteceu demais e você não conseguiu chegar naquelas expectativas. Então, você traz aquilo e aquilo te atrapalha, você não consegue ser você, a gente não consegue ser a gente por completo porque a gente está vinculado àquela referência que a gente criou no nosso pensamento. E nesse momento dessa luta, desse embate, que é o que todos nós devemos fazer também, né, que é enfrentar esses medos, enfrentar essas sombras e efetivamente superar, ele vence esse inimigo imaginário, né, essa projeção do outro na sua vida, ele consegue vencer essa projeção do outro e efetivamente, a partir dali, o filme começa a apresentar de forma muito direta a superação dele enquanto ser humano, enquanto atleta. Então esse é um dos traumas que ele vence naquele momento, que é o medo da inferiorização através do outro. Um outro trauma que precisa ser superado é a relação do afeto paterno. Ao longo do filme a gente é apresentado a essa dificuldade de construir uma relação entre José Aldo e seu pai. São muitos fragmentos, muitos conflitos, muitas projeções negativas. Então, para que ele perceba a importância da família na sua vida, ele precisa superar aquela figura paterna frágil que ele teve ao longo da vida. Então ele começa a ressignificar esse lugar do pai, ele começa a ressignificar essa referência que o pai tinha para a sua vida e ele começa a levar isso para a luta. E o filme ele é trabalhado em duas energias, né? Energia visual do que a gente está assistindo, ou seja, a camada referencial, e tem a camada simbólica, que é essa cena invisível que eu costumo tratar aqui no canal, ou seja, a gente vê a progressão do personagem se desenvolvendo, a qualificação do atleta se desenvolvendo, o amadurecimento do homem José Aldo se desenvolvendo e a gente também é apresentado ao universo invisível, né? A relação como ele ressignifica os seus próprios sentimentos, as suas próprias emoções, os seus próprios desejos, como ele aprende a se organizar mentalmente, como ele aprende a dominar os seus instintos e trabalhar mais pela energia do guerreiro, pela determinação do guerreiro, pelo propósito de um vencedor, de um atleta. Uma coisa muito interessante dessa terceira parte é a dupla progressão da pessoa, do ser humano José Aldo. Tem a progressão física, a partir da superação desses traumas, ele tira um peso de suas costas, ele passa a ser um ser humano mais leve, ou seja, ele consegue enfrentar os problemas, os dilemas que estão ali, né, das lutas que estão por vir, das novas etapas, de toda a sua carreira que ainda estava se formando, ele consegue tornar isso mais leve e também tem a progressão do ser humano psicológico. Depois que ele começa a ressignificar todos esses traumas, que ele torna essas sombras combustíveis para a sua vida, ele já não passa a ter aquele peso de lutar por algo ruim, algo que impulsione a se vingar do mundo, sabe? Pelo contrário, ele luta com toda essa energia que faz parte da sua biografia, mas para superar e para influenciar o outro a ser melhor, não para que ele tenha medo de ser pior, não para que ele tenha medo de ser inferior. Ele mantém a mesma energia de garra, ele mantém a mesma determinação, só que por outros princípios, né? Tem um momento de uma cena muito interessante que ele está numa luta, num embate super difícil e ele lembra de uma história do pai, da cobra com o boi. Eu não vou contar para vocês, espero que vocês assistam o filme. E aí, a partir daquela memória sutil da infância, da relação, das histórias
místicas do pai, ele ressignifica aquele momento de luta e ele supera, obviamente, o oponente que está ali, ganha a luta, enfim. Mas tem uma questão muito importante que eu valorizo muito nesse filme, que eu já assisti mais de 2 vezes, que é a questão de simbolizar o real com o imaginário, né? Por trás de todos nós, todo ser humano tem o nosso universo psíquico, o nosso universo consciente e inconsciente. E a gente precisa saber manifestar um diálogo com esse universo, porque senão a gente acaba ficando só na superfície das coisas. A gente não consegue superar muitos obstáculos porque a gente não consegue acolher as nossas sombras, não consegue acolher e reaprender com os nossos traumas, com as nossas feridas. A gente acha que sempre vai sentir dor, então a gente precisa se afastar, ou então a gente precisa lutar contra ela, ou devolver essa dor para o mundo, e na verdade não é. A gente precisa acolher essa dor, trazer ela para perto. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo inclusive sobre os traumas da infância, que também tem um pouco a ver com esse diálogo aqui sobre esse filme, que é muito importante a gente acolher esses traumas, essas dores, ressignificar. Se for necessário, procurar um profissional da psicologia para ajudar, sim, vai atrás, mas não deixa isso para debaixo do tapete, sabe? Reaprenda com todos os seus dilemas, com todas as tuas fragmentações. Isso vai te tornar um ser humano maior. Então, se você quer assistir entender um pouco mais sobre essa história de José Aldo, o filme está disponível na Netflix, dá uma olhada lá, assiste e depois deixa aqui no comentário a tua impressão, o que você achou do filme, o que você achou desse vídeo, se a narrativa que eu trouxe aqui para conversar com vocês tá ok, o que eu posso melhorar aqui na minha linguagem, na minha forma de apresentar esse material. A ideia é sempre que eu possa somar com vocês, porque quando eu estou falando para vocês eu também estou aprendendo um pouco mais sobre esse assunto. Então teu comentário é muito importante. Deixa aqui a tua opinião, deixa aqui a tua qualificação, deixa aqui a tua observação, que tudo isso vai ser levado em consideração para melhorar os próximos vídeos que sairão aqui nesse canal. Espero que esse material, que esse papo possa ter contribuído para a ampliação da tua percepção enquanto ser humano, que tem camadas externas, visíveis e camadas internas que precisam ser trabalhadas, e que cada vez mais o cinema, a arte como um todo, possa ser uma janela de autoanálise, de reflexão para a nossa jornada de autodesenvolvimento, beleza? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tamo junto!